dar um jeito nas coisas do coração, para dar um jeito naquilo que a gente pensa, sente e faz, para pensar de verdade em como nós podemos crescer, ir além, ser muito mais do que dizem para nós sermos, para nós pensarmos, para nós acreditarmos. Está no ar o nosso Sem Tabus, pela rádio, pela TV Novo Tempo ou pela internet também, você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A todos muito bem-vindos, a todos o nosso carinho, a nossa gratidão pela companhia, por ter você aí do outro lado sempre nos acompanhando. Bom demais! Bem-vindos mais uma vez ao programa de hoje. E você sabe que a interação pra gente é muito importante, ter você pelo Twitter ou mesmo deixando o seu comentário no nosso Facebook, mandando e-mail pra gente também, é novotempo.com/semtabus, também o nosso endereço do blog. Todos os programas passados estão ali disponíveis para você, tá bom? Então vamos lá, o tema do programa de hoje é além do prazer. Sabe que tantas vezes nós temos enfrentado as nossas questões e resolvida a nossa vida muito embasados simplesmente no que sente, nos prazeres. Se eu sinto prazer, se eu acredito que isso é simplesmente bom para mim, pelas sensações que me produz, então eu estou seguro. Será que é assim? Vamos pensar sobre isso no programa de hoje. Também, além da sua participação, a presença querida, mais uma vez, do pastor Marcos Bonfim. Bem-vindo. Muito obrigado, Darleide. Muito legal estar aqui de novo. Ótimo. Prazer. Pastor, certa feita, você escreveu um artigo em que falava que o prazer enlouquece. Como foi desenvolver aquela temática e por quê? Quais foram as suas, a demanda na sua pesquisa e a conclusão? A ideia do artigo é o seguinte, que quando o foco da minha vida é a busca pelo prazer, o prazer enlouquece. Ou seja, ele tira a minha vida do centro. Nós não fomos criados para que o foco principal da nossa vida fosse a busca pelo prazer. A gente teria que buscar alguma outra coisa e o prazer é o caminho para a busca dessa outra coisa. Então, o prazer é o caminho, não é o destino. Quando a gente faz do prazer um alvo de busca da vida, a vida sai fora do eixo completamente e você enlouquece. Essa é a ideia. Então essa é uma maneira de nós começarmos a nossa conversa de hoje, chamando a tua atenção. Será que a sua vida tem sido pautada simplesmente em buscar o prazer? Nós aqui no Sem Tabus falamos muito para os jovens, para todas as idades. Eu sei que tem velhinhos que nos assistem quando eu os encontro, ou que nos ouvem pela Novo Tempo, e eles falam, olha, eu vou dormir depois do Sem Tabus. Teve uma senhorinha aqui de São Paulo, capital. Que prazer é para o pessoal de idade também. É para todo mundo, né? E aí uma senhorinha uma vez me falou assim, dona Adelaide, um beijo para você. Ela disse, Darleide, mudou a rotina lá em casa. Antes eu e meu velho dormíamos mais cedo, mas depois do Sem Tabus a gente só dorme depois do Sem Tabus. Um beijo para vocês, meus amores. Devem estar nos acompanhando ainda todos os dias ou toda semana. Pastor, mas os jovens também estão muito aqui com a gente. Eles participam, interagem, divulgam, querem saber. E a gente sabe que, de um jeito ou de outro, a linguagem mais próxima, vamos focar agora na juventude, é a do prazer. Fica por prazer, beija por prazer, sai com as meninas, ainda que não tenham o compromisso, ou as meninas com os meninos, que a meninada, a garotada está, né, tudo igual, tudo em busca do mesmo prazer. Como é que faz para resolver essas coisas, pastor? Depende do que você quer da vida, né? Eu vejo muita gente falando sobre droga, por exemplo. A gente está falando por prazer e entra no assunto de droga. Eu já vi, no meu tempo de colégio, o pessoal dizia, droga faz mal, droga é ruim. A pessoa prova a droga, acha uma delícia, porque tem um componente de prazer muito alto, muito intenso. Então, eu disse, tá alguma coisa errada no discurso dos meus pais, dos meus professores, de alguém lá. Não, o problema não é o prazer, ela produz o prazer. Então, se você busca prazer imediato, você busca prazer agora, você vai encontrar. Agora, você não me pergunte o que vai acontecer depois, né? Esse é o problema. Então, qual é o meu foco de busca? É isso que eu tenho que estar avaliando. O que eu quero da minha vida? Se eu quero buscar prazer imediato, eu vou ficar na cama na segunda-feira, não levanto, não vou trabalhar, porque o meu prazer é agora. Então, tem pessoas que foram criadas, que foram educadas para ter o prazer imediato. E essas pessoas vão ter sérios problemas na vida, não só na sua sexualidade, vão ter problema na sua vida laboral, vão ter problemas nos seus relacionamentos, porque
essa pessoa, esse tipo de gente que busca prazeres imediatos acaba se tornando fechada em si mesma, egoísta e um pouco alienada, né? E o que a Bíblia nos diz nesse sentido? Porque, assim, é muito difícil, muitas vezes, nessa vida pós-moderna que nós levamos, em que os nossos jovens, enfim, nós já estamos inseridos nela, concordar entre palavra de Deus antiga, coisa bem lá do passado, para muitos já desacreditada hoje, e a prática do dia a dia do eu fazer as coisas segundo o que eu acredito ser correto fazer. Como que Deus deixou isso escrito para nós? Bom, deixa eu contar um pouquinho para você minha experiência de vida, assim. Eu não nasci pastorzinho, com Bíblia debaixo do braço, eu saí da barriga da minha mãe do jeito que todo mundo saiu e saí meio da pá virada, essa que é a verdade, né? Então, eu nunca sonhei na vida em ser pastor, não gostava de Bíblia, não cria na Bíblia durante um tempo da minha vida, tinha dúvida se a Bíblia era realmente a palavra de Deus. E um dia eu fui desafiado a experimentar, porque nessa época eu estava nesse grupo de pessoas que buscam o prazer. Mas interessante, eu estava, o foco da minha vida era a busca pelo prazer, mas eu tinha até vontade de me matar. A vida era tão insatisfatória que eu imaginava que seria melhor se eu me jogasse debaixo de um ônibus que passava perto da minha casa. Mas isso que era? Um menino? Era jovem? Eu era adolescente. E um dia dentro da igreja, porque na minha casa, ir à igreja era um princípio para quem morasse em casa. Eu ia porque meus pais me obrigavam a ir. Mas dentro da igreja, um pastor fez um desafio. Ele disse, se você não crê na Bíblia, se a sua vida não está boa, eu desafio você a fazer um teste. Então, esse é o teste que eu queria propor para quem está assistindo com a gente aqui. Ele disse assim, você começa a ler a Bíblia e começa a praticar tudo que está escrito nela. Se a sua vida ficar igual ou piorar, você traz a Bíblia para mim para eu ajudar você a picar, a rasgar. Então, foi assim que eu comecei a ler a Bíblia. E interessante, naquela época eu pensava, pior do que a minha vida está, não pode ficar. E realmente foi através da leitura da Bíblia, da Leide, que Deus começou a estruturar a minha mente, as minhas buscas, os meus objetivos. E graças a isso aqui, hoje Deus preservou meu casamento, preservou minhas filhas, preservou minha vida profissional, né? Me deu assim, satisfação nas coisas que eu faço. Mas eu tenho que viver negando o meu. Aliás, Jesus falou isso, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante isso, né? O Deus que criou prazeres é o mesmo Deus que diz negue-se a si mesmo. Mas por que Deus criou prazeres e me pede para eu me negar? Que tipo de coisas eu devo negar? Que tipo de coisas eu não devo negar, né? Eu devo negar todos aqueles impulsos que me afastam de Deus e são contrários à palavra de Deus. Porque a minha mente, ela não é critério suficiente para si mesma para saber o que é bom e o que não é. Jeremias diz assim, enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Salomão fala assim, há caminho que para o homem parece caminho bom, mas lá no fim dá em caminho de morte. Então, se eu olho aqui, não parece. Quem diz que não é para ir por esse caminho é bobo, é trouxa, não vou atrás. Mas lá no fim, a gente descobre que nem tudo que é amarelo é ouro. Verdade. Quando é que o prazer nos domina? Quando é que isso se torna mais forte do que a nossa própria capacidade de raciocinar? Porque nós batemos no peito e dizemos nós somos seres racionais, nós temos razões para escolher determinadas práticas ou não, porque nós sabemos o que estamos fazendo. De fato, temos toda essa racionalidade assim? Bom, vamos falar, eu estou pensando aqui, Daleide, que como o programa é sobre sexualidade, sim, vamos falar assim, diretamente sobre sexualidade, então. Nós fomos criados para ter um relacionamento super intenso, sexual e super intenso, super gratificante, super legal, super gostoso com uma pessoa, com um ser humano. Tudo aquilo que me desvia desse foco, que me desvia desse propósito, da busca pelo prazer, do prazer com uma pessoa, ele vai prejudicar o meu relacionamento com essa pessoa e vai prejudicar o meu relacionamento com Deus.
Então, eu acho que esse é um critério bíblico que vai definir nossa busca pelo prazer. Mas a Bíblia ainda estabelece uma outra coisa. A Bíblia diz que o prazer sexual não é e não pode ser o meu primeiro alvo de busca. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas, inclusive a vida sexual, vos serão acrescentadas. Deus não quer que eu seja um alienado sexualmente falando, que eu viva fora do mundo sexual, que meus relacionamentos sejam só espirituais e eu não tenha relacionamento sexual. Não, Deus me fez um ser sexual, disponível para o prazer, eu posso ter, Deus me criou para ter prazer. E Ele sabe como melhor isso funciona. E até há vários anos atrás fizeram uma pesquisa extensa nos Estados Unidos sobre sexualidade humana e eles descobriram uma coisa. Entre as pessoas que mais experimentavam, foi uma pesquisa feita com mulheres, 300 mil mulheres foram pesquisadas. E eles descobriram que as mulheres que mais prazer experimentam no seu relacionamento sexual são as mulheres monogâmicas, que têm um homem só, e são as crentes praticantes da lei. Você vê que coisa interessante. Aí os camaradas não entenderam a pesquisa. Como é que pode crente praticante? Aquela mulherzinha que vai de biblinha, às vezes talvez até a saia um pouquinho mais comprida, vai lá para a igreja com a biblinha na mão, fecha o olho em oração, canta os hinos, e lá em casa o negócio pega fogo. Como é que é isso? Mas claro, é o Criador do sexo que ensina como faz. Então, esses princípios de compromisso, de fidelidade, eles fazem você investir numa relação. Quando nós somos admoestados a não, por exemplo, fazer uso da masturbação, para um homem é muito mais fácil você buscar gratificação sexual na masturbação do que você investir num relacionamento com uma mulher, você perdoar, você deixar para lá algumas coisas, você ter misericórdia, você relevar outras coisas, enfim, dá trabalho. Pastor, e quais são os seus argumentos para ajudar os meninos a entenderem sobre a não prática do sexo antes do casamento? Quando um jovem, enfim, ou quando os adultos querem saber, pastor, me ajuda, como é que eu oriento os meus filhos? Quais são os seus argumentos? Bom, o primeiro argumento é porque Deus falou. Ponto. Ponto. Então, Deus falou, ponto. Nem tudo eu vou entender, Deus falou e ponto. Mas agora a gente entende outras coisas também. A gente sabe, por exemplo, que as nossas memórias, Darleide, elas estão associadas a emoções. Por que você lembra de algumas coisas e de outras coisas você não lembra? Ontem eu fui abordado por alguém na rua que tentou me agredir, gratuitamente, uma pessoa com distúrbio mental. Eu cruzei por centenas de pessoas ontem, eu não me lembro de nenhuma, mas dessa pessoa eu me lembro da cor da roupa, eu me lembro porque me produziu uma emoção forte. Então, fortes emoções produzem memórias. Deus planejou, a gente pode supor que Deus planejou que a relação sexual, que é uma emoção fortíssima, produzisse um componente de memória muito alto, ou seja, a gente tivesse uma memória de prazer associada a uma pessoa. Então, quando você começa a ter várias experiências sexuais com várias pessoas diferentes, você dilui esse componente de memória. E você tem que... E, ao mesmo tempo, a relação sexual produz uma ligação entre duas pessoas. A Bíblia fala disso, serão os dois uma só carne. Quando você produz essa ligação e rompe, produz essa ligação e rompe, produz outra ligação com outra pessoa e rompe, você terá dificuldades depois para permanecer. E não é isso que a gente está vendo hoje aí na sociedade. As pessoas estão ficando, cada festinha fica com uma pessoa, fica com outra. Aí você casa e você pensa que o casamento é a mesma coisa. As pessoas estão em busca de emoções fortes. Então, nunca um 10º beijo vai ter o gosto do primeiro beijo. E as pessoas querem ter sempre o prazer do primeiro beijo pela vida toda. Claro, você nunca vai ter mais o prazer do primeiro beijo com a mulher com quem você casou. Mas você vai ter outros prazeres
né? Então, essas pessoas que vivem buscando prazeres intensos, elas vão ter dificuldade de permanecerem com a mesma pessoa por toda a vida. E aí você tem esses relacionamentos volúveis, transitórios, as pessoas trocando de parceiros o momento todo e com tudo que vem atrás disso, né? Pastor Marcos Bonfim conversando aqui com a gente hoje. Ele é o líder do Ministério da Família da Igreja Adventista no Brasil e para mais quantos países, pastor? Mais 7 países. Mais 7 países da América do Sul, uma grande responsabilidade, um homem preparado na área de família, já há muitos anos que ele serve a igreja na área de família e sabe do que está dizendo, porque antes de tudo também é um servo de Deus. Pastor, quando é que o prazer se confunde com a imoralidade? Como é que a imoralidade sorrateira assume ares de prazer e nos engana, nos ilude, ou enfim, como se dá essa armadilha? Agora não, depois do intervalo. Tá bom. Bem rapidinho no nosso intervalo, manda e-mail pra gente, tuita, fique à vontade, aqui é o seu Sem Tabus, Sem Tabus NT, é o Twitter, e o nosso e-mail é semtabus@novotempo.com. E o nosso Facebook é facebook.com/NT, não, semtabus.nt. Estou decorando para dizer para você. Mas vai lá, visita a nossa página, faz um comentário, deixa a sua pergunta. Fique aqui com a gente. O nosso intervalo é rapidinho, já estamos de volta. O Sem Tabus voltando. E você aí do outro lado, como está? Tudo bem? Que Deus abençoe você onde você estiver, acompanhando aqui o nosso programa no rádio ou na televisão ou pela internet. Bem-vindos, sempre é bom ter você na companhia. A nossa conversa de hoje é sobre o prazer, sabe? Algo além do prazer. Nós falamos aqui neste programa especificamente sobre sexualidade, mas eu tenho aberto algumas outras janelas para a gente ponderar especificamente sobre o que está por trás da nossa demanda sexual. Por que os nossos motivos? Por que temos agido assim? Por que você trabalha pensamentos inadequados, mesmo você sendo cristão e conhecendo que há um padrão, que há uma forma, que há um jeito, mas que isso não é uma colocação no sentido de ser bitolado e só pode assim, só pode desse jeito, fora disso é pecado. Não, estamos querendo avançar um pouco além. Por que você tem submetido-se a práticas sexuais que a você mesma produz vazio? Tantos jovens, tantos homens, inclusive mulheres que acordam de madrugada e procuram o marido na cama, pastor, e o marido não está, ele está no computador visitando sites de pornografia. E se ela perguntasse para ele, e algumas até perguntam, mas fato que não vem a resposta que deva ser a verdade, estou buscando prazer. Mas como você não encontra prazer com a sua esposa do lado? Como que esse menino, essa menina está buscando um prazer no lugar onde eles nem se descobriram ainda como agentes responsáveis por si mesmos, estão descobrindo ainda o que é viver e encontrar domínio próprio, por exemplo, para manter-se bem? Enfim, mas deixei uma pergunta no ar. Quando que o prazer, que é de Deus, que é saudável, que é para buscá-lo, que é para preservá-lo, que é para trabalhar no contexto da sexualidade dentro do casamento, falando propriamente do ato sexual, quando é que isso tudo vem embalado com uma roupagem de imoralidade, nos apresentado em filmes imorais, em novelas, em propagandas, em outdoors espalhados, despertando os desejos antes do seu tempo, antes da sua hora, de maneira imoral? Nesse sentido, pastor, por quê? Qual que é o limiar ali entre o prazer e a imoralidade? Antes de você falar, você falou ali de pornografia, né? A pornografia está normalmente associada à masturbação. Dificilmente a pessoa participa da pornografia, visualiza a pornografia, se envolve com pornografia sem que haja a masturbação. E é interessante, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a perceber que nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Quando Ele vai criar o mundo, façamos o homem à nossa imagem, tudo junto, relacionamentos. E interessante que a pornografia, ela começa a alienar a pessoa dos relacionamentos. A esposa procura o marido na cama, não está na cama. Onde é que o cara está? O cara está lá na frente da telinha, não está se relacionando. É tão gostoso o prazer do relacionamento, você ter relação sexual com alguém que escolheu estar ali com você, com alguém que também está tendo prazer por estar ali com você. Foi desse jeito que Deus nos criou. Agora, voltando à sua pergunta, né, sobre imoralidade, remete a gente ao conceito de moralidade, né? Moralidade
é a habilidade de você diferenciar entre o certo e o errado, né? O mal e o bem, né? O problema da lei é que nós fomos criados, nós nascemos, não fomos criados, nós nascemos, depois da entrada do pecado, com uma natureza pecaminosa, que cria em nós desejos contrários ao nosso bem-estar, né? Eu tenho vontade de coisas que me farão, não me farão bem. Vou te dar um exemplo. Lá em casa tinha uma regra muito interessante, que talvez depois eu volte a falar sobre ela, que comer era só na hora das refeições. Tem hora para comer e tem hora para não comer. Só que eu assaltava a despensa da minha mãe, pegava latas de leite condensado, fazia furinho aqui, outro furinho ali, e eu andava pela casa escondido da minha mãe, tomando leite condensado. Depois morria de dor de barriga, de azia, mas no outro dia eu voltava a tomar lata de leite condensado. Que era o prazer. Que era o prazer. E minha mãe contava, meu avô era médico, e meu avô tinha um pequeno hospitalzinho lá no interior do Rio Grande do Sul. E minha mãe conta que de vez em quando ela ia à farmácia do hospital e ela encontrava o médico, que era o diretor do hospital, lá escondido na farmácia, lá no subsolo do hospital, com a sua lata de leite condensado. Só que o meu avô era diabético e o meu avô morreu cedo por causa da diabetes. Será que ele não sabia que o leite condensado fazia mal? Ele era médico? Ele era médico, ele sabia. Mas a busca pelo prazer acabou com a vida dele. Então, há caminho, diz a Bíblia, que para o homem parece caminho bom, mas no seu fim vem caminho de morte. Então, o conhecimento só não é suficiente. Meu avô sabia que o leite condensado lhe fazia mal, mas faltava um negocinho chamado domínio próprio. E a autora desse livro aqui, não nesse livro, mas em outro livro, o livro Conduta Sexual, a autora Ellen White, ela diz um negócio muito interessante. Você ensina domínio próprio para uma criança até os 3 anos de idade. Você tem 1, 2, 3, você tem 3 anos para ensinar domínio próprio para uma criança. E você ensina domínio próprio através de comida. Olha o leite condensado. Olha o que acontece quando uma pessoa... O que acontece com a sexualidade de uma pessoa que não tem domínio próprio? Eu conversei com um membro de igreja que me confidenciou, pastor, eu me masturbo 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Esse era um homem impotente, incapaz de ter relacionamento sexual com a sua esposa. Esposa jovem, ele jovem. Diz, pastor, minha vida está acabando porque eu perdi o controle, completamente. E ele acabou tendo um filho, mas não pelos meios normais, né? Porque ele não tinha mais condição de ter relação sexual normal com a sua esposa. Então, como é importante, e talvez a gente está falando agora para algum pai, para alguma mãe que tem filho pequeno, se você tem filhos aí de 1 ano, 2 anos, como é importante ensinar domínio próprio, e a gente ensina isso com comida. Vou dar uma sugestão para você. Comida tem hora, diz essa autora aqui. E interessante, Darlide, que a ciência agora, há 2 semanas atrás, trouxe à luz alguns estudos mostrando que 2 refeições por dia são preferíveis para você emagrecer. Olha que interessante. No UOL saiu, em sites internacionais saiu isso aí. 2 refeições por dia são preferíveis para emagrecer do que 6, ou você picar, fracionar as refeições, como muitos vinham ensinando até agora. E essa autora já dizia que 2 refeições por dia são melhores. E entre as refeições, nos intervalos, nenhuma partícula de comida, só água. Você ensina com comida domínio próprio. E olha que interessante, Adão e Eva, eles caíram não por causa do sexo, foi comida. E essa autora diz que a intemperança está na base de toda impiedade, de toda imoralidade, de todo pecado, está a intemperança. Quando você desregula, desorganiza os seus hábitos pessoais,
você acaba perdendo o controle sobre o corpo e a sua mente está dentro do corpo. Então, se você está aí, não está com bons hábitos de vida, bons hábitos físicos, você vai ter mais dificuldade de reger a sua vida sexual, sua vida moral e sua vida espiritual. Será, então, que por conta dessa dificuldade de nós associarmos uma coisa a outra, de que o nosso domínio próprio está ligado à comida? Estou falando isso, eu lembro que, assim, quando o bebê, eu sou mãe, eu lembro, você vai lembrar que quando o bebê chora, a nossa primeira ideia é pegar o bebê, trazê-lo para amamentar. Sossega, mas chorou, Leão. traz de novo. Chorou de novo, traz de novo. Não, deve estar com fome. Ou seja, comida, Darleide, nesse caso, ela deixa de ser alimento e passa a ser consolo. Isso é um risco grande para o futuro dessa criatura, dessa pessoa. Então, enfim, a gente não se dá conta, obviamente, que nós vamos sendo orientados, não, a comer, tem um tempo certo de voltar a comer, mas nós vamos naquele impulso de voltar. Então, a criança vai entendendo que basta ela chorar, que ela já vai ser atendida em suas necessidades e, inclusive, oferecendo no lugar de uma outra necessidade, comida. Você que é mãe deve entender isso. E, de outra forma, também eu consigo entender por que, quando nós falamos sobre apetite, incomoda tanto. Você vai falar para alguém sobre o apetite dela, que ela deve dominar, que ela deve rejeitar determinados alimentos, que ela deve se policiar. E nós não estamos falando de dieta, nós estamos falando de reeducação, de entender que há um plano perfeito para que o nosso corpo funcione. Ai, para com isso, coisa chata. Você estava falando aí, eu estava pensando um negócio muito interessante, que uma das palavras chulas que se usa para relação sexual em português é justamente comer. Verdade. Olha que interessante a relação. Que interessante essa relação. Por que isso? Verdade, verdade. Então, é alguma coisa que nós abordamos aqui dentro do Sem Tabus, dessa maneira, para você entender de que nós não somos dissociados, mente é uma coisa, corpo é outra coisa, que as minhas emoções estão num departamento, que a minha sexualidade está no outro departamento. Nós somos um todo, um todo. E aí eu já disse para você em outros momentos e vou repetir tantas outras vezes, eu tenho a oportunidade. Nós precisamos olhar holisticamente para aquilo que nós somos. A sua sexualidade está como está, por quê? Será que não precisa revisitar os seus pensamentos? Não precisa revisitar aquilo que qualifica você como sendo um ser racional e que pode executar vontade própria, domínio próprio? Será que não é alguma coisa que a gente precisa parar e pensar? Porque todos os dias, uma demanda grande de homens e mulheres pedindo ajuda. Simplesmente não consegue. A palavra-chave é, eu não consigo. Perder o controle da vida. Não tem controle. E como é que reaver esse controle, pastor? Darleide, você sabe que a Bíblia ensina que esse controle, que a gente chama de domínio próprio, ele é algo que você recebe de presente quando você ganha de presente quando você recebe o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo diz, mas o fruto do Espírito, e aí ele lista as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Lá no final, a última característica é domínio próprio. Ou seja, eu preciso pedir a Deus que tome controle da minha vida. Nem Deus tomará controle da minha vida se eu não o entrego. Porque Deus nos criou com um negocinho chamado livre-arbítrio. Eu posso ser do jeito que eu nasci. E eu posso morrer do jeito que eu nasci. Mas se um dia eu enjoar do jeito que eu nasci, eu posso dizer, meu Deus, me ajuda, meu Deus, porque minha vida está acabando. Davi fez essa oração. Davi teve problemas com a sua sexualidade. Davi tinha disposição muito prazer sexual, mas ele buscou prazeres nocivos. E em um dado momento da vida, Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Meu Deus, criar, o ato de criar é um milagre. A criação é milagre. Quando você fala em criação, você está admitindo o sobrenatural. Então Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora tem um negócio, Darleide. Muita gente vincula a pureza à chatice e a ausência de prazer. A pureza é o mais puro prazer, desculpa a redundância, mas o prazer mais intenso
segundo aquela pesquisa que a gente estava falando agora há pouco, das 300 mil mulheres, o prazer mais intenso programado pelo Criador dos prazeres, porque nós não evoluímos, segundo a cosmovisão bíblica, o corpo humano não evoluiu, nós fomos criados célula por célula, tecido por tecido, pela mão de Deus. Inclusive, nossas terminações nervosas que produzem prazer foram criadas por Deus. Então, eu só posso alcançar o mais alto nível de prazer que Deus propôs e que Deus possibilitou para o meu corpo humano, ligado a Ele. É nele que eu encontro toda a plenitude, diz a palavra de Deus. Toda a plenitude, inclusive a plenitude do prazer, é no Senhor Jesus. Essa é uma visão diferente, que as pessoas estão acostumadas a vincular a religião a ausência de prazer, a apenas negação. Não, Deus não me pede para negar toda a vida. Deus não me pede para cometer o suicídio, que é a última, a negação máxima da vida. Não, há um critério para a negação própria. Eu devo negar aquilo que a palavra de Deus me indica ser nocivo. Agora, relação sexual com a minha esposa, não somente não é nocivo, como é ordenado pela palavra de Deus. Você sabe lá, 1 Coríntios capítulo 7, Deus ordena, Deus não aconselha, diz, olha, se der, se vocês não tiverem nada para fazer, se não tiver filme legal na televisão. Não, não é isso que Deus está falando. Deus ordena relação sexual do casal. E como é uma ordem, o casal sexual que não está praticando relação sexual está desobedecendo. E deixa aberta a porta da tentação. Deixa aberta a porta da tentação. Fica a dica aí para as meninas e para os meninos também. Homens e mulheres casados, eu me refiro. Estou chamando de meninos, homens e mulheres casados também. Mas fica essa dica quando você se nega para o seu marido ou se nega para a sua esposa. É impressionante também como mulheres têm reclamado, coisa que há algum tempo, dizem os que já estudam essa temática há bastante tempo, que tem crescido em comparação com o que era visto antes. Mulheres dizendo, mas o meu marido não me procura, meu marido não tem desejo, ou nós não temos relacionamento sexual. Parece... Sabe, você me lembrou do negócio, o homem quando vai chegando na meia-idade, ele tem uma perda da libido. Sim. Ele tem uma perda natural da libido. E alguns homens se desesperam com isso, e alguns homens fogem da mulher por medo de um fracasso na ereção, por medo de não dar certo o negócio, né? Não dar certo a relação sexual. E a mulher fica desesperada, mas na verdade pode ser uma fuga desse marido. Mas eu acho que é uma idade tão interessante para o marido largar de fora o seu egoísmo e investir no prazer da esposa, né? É uma época porque ele vai estar desvinculado daquela ânsia que ele tinha quando ele era mais novo, de busca pelo prazer que tem o homem logo, imediato. E ele pode investir com mais tranquilidade, com mais calma. Agora, você estava falando das pessoas que deixam de lado o seu esposo, sua esposa, né? E você usou uma palavra que agora me fugiu. Como é que é? Não é se negam. Me fugiu a palavra que você usou. Me neguei. Mas tudo bem. Mas esse negócio pode ser muito sutil. Eu acho assim, você não ir para a cama junto com o seu marido, com a sua esposa, você está dando um tiro no pé, né? Você vai... Que hora você vai ter relação sexual? Que hora é seu momento de ter relação sexual? Então, a gente deve procurar adotar hábitos que levem o casal a estar junto nesses momentos assim bem legais, que são o momento de dormir e deitar um pouquinho antes da hora do sono, para poder rolar não apenas a sexualidade, mas o relacionamento. A intimidade, A intimidade. Né? O sexo tem que estar dentro dessa estrutura de relacionamento. Perfeito. Sem tabus aqui com você. Nós vamos fazer um intervalo. Voltamos rapidinho, continuando ainda falando sobre prazer, relacionamento sexual e muito mais. Até já. Escreve
escreva pra gente no nosso e-mail semtabus@novotempo.com. Faça sua pergunta, pergunte sobre qualquer um outro assunto, fique à vontade. Esse é o nosso espaço para falarmos de sexualidade. Já mostrei para você, mas vou novamente dizer da nossa dica de leitura de hoje, Conduta Sexual. É o livro da autora Ellen White, você encontra disponível na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Aqui fala sobre relacionamento de modo em geral, vai falar sobre adultério, vai falar sobre a conduta que deve haver entre meninos e meninas enquanto namoram, considerações importantes quanto ao divórcio, vai falar sobre a imoralidade, vai falar sobre a pornografia, sobre a masturbação. Tá aqui uma dica nossa. Novo casamento de pessoas divorciadas, em que circunstâncias, né? Tudo isso. Porque a Bíblia aberta, o que mais quer dizer? Eu acho que a gente falou tanta coisa sobre domínio próprio e tal, e agora a gente pode estar diante de alguma pessoa que está nessa situação, que caiu, que vem caindo, que não consegue exercer domínio próprio. O que a Bíblia tem a dizer para você? Então, eu queria levar o seu pensamento para a palavra de Deus agora. Está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, é um verso bem conhecido, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isso quer dizer que se você está sendo tentado ou tentada, é sinal, esse texto me diz, que você tem força para suportar, que há força para suportar. Mas Deus não conta só com a sua força. O resto do texto diz: pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus os proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, eu penso, Darleide, que quando a gente resolve investir com Deus, colocar a vida da gente ao lado de Deus, e não ficar arrumando desculpa para uma vida de pecado e de fuga da palavra de Deus, reconhecer a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como a minha regra de fé, de prática, de moralidade. E eu olhando para cá, talvez em algum momento eu veja que minha vida não está de acordo com esses padrões que estão na Bíblia. Eu não devo fugir de Deus por causa disso. E nem Deus vai me abandonar por causa disso. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Não fosse por pecadores como nós, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. Jesus veio morrer por pecadores, para tomar sobre si a culpa do pecado, inclusive pecados sexuais. Ninguém desceu tão baixo que Jesus não possa lhe levantar, não possa lhe buscar, não possa lhe salvar. Então, hoje eu posso orar e clamar e dizer: meu Jesus, eu sozinho não posso mais, mas me ajuda, meu Deus. Então, esse texto me diz algo muito precioso, que o meu Deus tem força para dar para pessoas tentadas. A tentação é uma coisa real, mas existe livramento. Estou me recordando que quando você escreveu aquele artigo sobre que o prazer enlouquece, enquanto me contava daquele artigo, você me disse que conheceu um homem que foi criminoso e que quando ele não praticava crimes, ele sentia tremores no corpo. Muito interessante isso. Fala sobre isso. Eu era pastor na periferia de São Paulo e trabalhava numa das maiores favelas daquela região. No começo eu tinha muito medo de fazer minhas visitas pastorais, porque eu tinha medo de morrer. E eu passei 3 meses sem visitar os irmãos. E um dia eu li um texto na palavra de Deus, Jesus dizendo assim: não tema aquele que pode matar o corpo apenas, mas tema aquele que pode jogar no inferno tanto o corpo, né, quanto a alma. Eu pensei: pronto, está aí. Eu vou trabalhar para Jesus e seja o que acontecer. E ali naquela região eu encontrei um irmão da igreja, um homem de Deus, convertido. Ele disse: pastor, eu era matador profissional. E quando eu passava um tempo sem matar, minha mão tremia. E eu precisava sair para matar alguém. Meu Deus. Para poder acalmar aquele desejo. Ou seja, é o prazer que enlouqueceu. Você passa a ter prazer por coisas absurdas. Você sabe que tem gente que está envolvida nessa busca inconstante por prazer? Você precisa de doses cada vez mais altas. Você precisa de um componente cada vez maior de novidade,
de coisas mirabolantes, de coisas diferentes, porque os prazeres calmos e tranquilos eles já não satisfazem mais. E aí existem pessoas que vão buscar sexo com animais, vão buscar sexo com pessoas do mesmo sexo, eles vão buscar sexo com gente morta, eles vão buscar sexo com criança. Então, é essa busca por novidade, essa busca por prazer e novidade, que ela acaba, se ela não tem limite, se não está limitada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, ela vai acabar enlouquecendo a vida, vai acabar tirando a vida, tirando minha saúde, porque ela não vai estar restrita só à sexualidade. Esse descontrole, ele vai se estender para outras áreas da vida também. Pastor, uma pergunta aqui, chega pra gente. Acabo de terminar um relacionamento e foi muito sofrido. Sinto que preciso ficar sozinha, mas as minhas amigas dizem que eu preciso de uma nova aventura, de um novo prazer para preencher a cabeça. Fico indecisa. Espera aí, você está buscando prazer ou relacionamento? Pergunta boa. Olha, a gente busca relacionamento. Essa garota, talvez você está assistindo a gente agora, a gente precisa de relacionamento. E sexualidade precisa acontecer dentro do contexto, dentro da estrutura de relacionamento. Sexualidade fora da estrutura de relacionamento, ela sempre vai ser perigosa e vai ser nociva para a vida da gente, para as emoções, para a vida emocional, enfim, é muito perigoso. Ela já sofreu, ela já vem no sofrimento e tem um texto aqui em Provérbios que diz que um abismo puxou outro abismo, né? Então, parece que um sofrimento leva você a estar mais suscetível a um próximo sofrimento. Deus está inspirando você a parar, a esperar, a não ir atrás das suas amigas. E olha, cuidado com o tipo de amiga também, né, Adelaide? Tem cada amiga. Tem amigo que não é amigo não, né? Eu lembro daquele filme Prova de Fogo, que muitos casais foram orientados a assisti-lo e, de fato, é um filme incrível. E eu lembro que a mulher, quando ela está com dificuldades conjugais, ela vai conversar com as amigas e as amigas dão os piores conselhos. O marido, passando por dificuldades conjugais também, obviamente, ele vai buscar conselho com o pai, que é espiritual, ele vai ter contato com um amigo que é cristão. Então, a gente vê claramente como quando você confia em amigos que não são tementes a Deus, que risco você corre. Nossa. E quase que aquele casamento chega ao seu final, porque ela daria ouvidos àquelas mulheres que diziam, você merece algo melhor, vai buscar prazer. Né? Claro. Esse é o fato da vida humana, essa busca louca por prazer. E você, em tudo na vida, você come por prazer. Você diz, não, mas isso não é bom para a sua saúde. Mas eu gosto, né? O prazer está em nós, o sabor pela comida, o sabor por sentir-se bem, por sentir-se bonito. Ninguém vai dizer que ser cristão é ser triste, cabisbaixo, feio, comer coisa ruim, que tudo tem que ser azedo, que você se bate, você quer ver o sangue descendo para você sentir-se mais, sabe, se sacrificando-se assim, sentir-se mais santo. Né? Eu sou aquela cara triste. Não, não é nada disso. Cristão é para ser feliz, para ser alegre, mas para ter conhecimento de que há limites que não devemos extrapolar. Eu gosto de lembrar também quando nós estamos pensando ali no paraíso, tem Adão, Eva, Deus, aquela Gênesis trazendo para nós aquela realidade entre Deus e aquelas criaturas novas numa criação nova, esplêndida, mas tinha um cantinho que eles não deveriam ir, chegar até lá. Somos livres, nós temos liberdade, os santos têm liberdade, os santos podem, os santos são felizes, os santos se relacionam, têm vida conjugal, têm vida sexual plena, saudável, mas há cantinhos deixados por Deus para o nosso bem que é melhor não visitá-los. Não vai, mas e se chegou lá, e se visitou, e se sucumbiu ao vício, se sucumbiu ao mal, se sucumbiu hoje ao sentimento de prostração, de que não consegue, o que faz, pastor? Que palavras nós podemos deixar no coração dos que estão escravizados pelos prazeres inadequados, que eles sabem, porque tem meninos que contam assim, e meninas também, olha, eu me masturbo todos os dias, mas só que quando eu termino eu me sinto tão mal, tão vazio, sabe, sensação ruim. O que faz por eles? Olha, uma vez eu ouvi de um pastor, quando eu era adolescente, o pastor disse assim, ou Jesus afasta você do pecado, ou o pecado afasta você de Jesus. Forte. Agora, no momento que eu reconheço que uma determinada prática é pecado e confesso essa prática para Jesus,
palavra de Deus me diz, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até quantas vezes eu posso confessar? Quantas vezes eu precisar. Agora eu não devo brincar com o perdão de Deus, porque ou Jesus me afasta do pecado, ou o pecado acaba por me afastar de Jesus. Mas sempre que eu precisar, Ele está disponível para perdoar. Jesus diz em João, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você já fez promessa para você de não se masturbar mais, mas você foi traído pelos seus desejos, voltou a se masturbar. Volte para Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que coisa maravilhosa, né? Um Deus que está sempre pronto para receber, não lança em rosto. Você está vindo me buscar, meu filho? Eu vou ajudar você. Eu vou pegar a sua vontade débil, sua vontade fraca. Talvez você não recebeu isso como herança dos seus pais. Esse aprendizado do domínio próprio, isso é uma ciência de vida. Você aprender lá até os 3 anos com a sua mãe, aprender a dizer não para algumas coisas que você quer e aprender a dizer sim para algumas coisas que você não quer, mas você deve fazer. Isso é a mãe que ensina lá até os 3 anos. Mas talvez eu não tive essa herança, por ignorância dela, etc. Mas agora eu posso dizer, meu Deus, me ajuda. Vai ser mais difícil. Vai ser sofrido, mas é possível. Esse texto que a gente leu de Coríntios, Paulo diz, não veio tentação para você acima do que você pode suportar, mas junto com a tentação, Deus vai dar força para você. Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. E em João capítulo 15, Jesus diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Né? Então, na presença de Jesus, buscando a força de Jesus, a gente tem acesso a poderes que estão fora de nós mesmos. Às vezes eu ouço e nós mesmos repetimos palavras assim, mas isso me traz conflitos, porque o fato de eu ser cristão, eu preciso negar isso, negar aquilo, eu não posso isso, não posso aquilo, a gente fica muito perdido nessa questão do pode, não pode, deve, não deve. Se voltar-se para estar em Jesus, apaixonar-se por Jesus, você vai viver uma plenitude de descobrir que você pode muita coisa. Darleide, não sei quanto tempo a gente tem, mas olha, veja bem, não é a questão de só viver negando prazeres. Não. É a questão de você haver uma troca de prazeres. Exatamente. Então, Deus está dizendo, meu filho, se você me permitir, eu vou criar em você novos prazeres. Eu vou pôr... Nem eu, Deus, mexo na sua mente sem a sua permissão. Mas você me permite? Você aceita que eu mexa no seu cérebro, nas suas conexões neurais, ali, nos seus neurônios? Eu vou mexer, eu sou seu criador, eu posso mexer. E foi isso que Davi pediu. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração novo. O que ele queria dizer? Meu Deus, cria em mim prazeres novos. Eu estou vendo que esses meus prazeres atuais são prazeres danosos, daninhos, mortais, são prazeres mortais. Vão me levar à morte. Há caminho que para o homem parece bom, mas no seu fim dá caminho de morte. Então, meu Deus, troca prazeres. E aí, lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, ele diz assim, Deus promete, Deus diz, meu filho, eu vou dar para você um coração novo. Eu vou tirar de você esse seu coração de pedra que tem prazeres em coisas que não fazem bem para você, não fazem bem para o seu casamento, não fazem bem para a sua família, para os seus filhos. E eu vou pôr um coração de carne, sensível à minha vontade. E eu vou dar para você prazeres reais. Eu vou dizer um negócio para você, Darleide. Eu, quando entendi isso, eu fiquei com medo. Eu pensei assim, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser depois? Será que eu vou gostar dos prazeres que eu vou ter depois? Será que não vão ser prazeres chatos? Né? Será que eu posso confiar que os prazeres de Deus são realmente prazeres demais, que vão me realmente satisfazer? Eu posso confiar em Deus. Então a palavra de Deus, Jesus assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Então
Então, você entregar o caminho ao Senhor, você confiar nele, ele falar, filho, não tenha sexo antes do casamento. Poxa, Senhor, meus colegas todos lá na universidade têm sexo, parece tão legal, tem noitada e trocam de parceiro. É muito legal, eles vêm contando histórias. Jesus diz assim, meu filho, você confia em mim? Espera o que eu vou fazer com você. Eu asseguro para você, meu filho e minha filha, que os prazeres que você terá serão superiores aos prazeres que esse pessoal tem. É uma questão de acreditar no Criador, né? É uma questão disso. O fato é que nós temos vivido em tempos, são os nossos tempos, não sei como eram os outros tempos, mas os tempos de agora, o que nós temos visto, são pessoas que não são espirituais, que não estão ligadas às coisas espirituais. Elas não comem, não bebem, não vestem, não namoram, não se relacionam, não fazem sexo baseados numa espiritualidade saudável. Elas não estão ligadas à árvore da vida. Elas não estão impressionadas pelo poder da sua palavra, da palavra de Deus. Nós temos jovens que não leem a Bíblia. Nós temos homens e mulheres que não buscam o poder de Deus. Nós temos homens e mulheres mais alimentados com as coisas deste mundo do que alimentados com o pão da vida. Nós temos meninos e meninas que estão mais ensinados pelos livros, pelos contos eróticos, pelos Harry Potters da vida, pelos feiticeiros, pelos vampiros da vida, do que pelo poder que há na palavra de Deus. Então, são pessoas que estão destituídas de poder porque têm ido à fonte errada, buscado o poder errado, por isso têm se mantido escravos dos vícios, dos maus pensamentos, do apetite, da irracionalidade. Fica aqui o nosso apelo para você. Que Deus te visite com a sua plena misericórdia e liberte você dos grilhões, dessas ferramentas do mal que prendem você debaixo de um desejo da carne, mas que te faz não conhecer a verdadeira alegria da vida, os verdadeiros prazeres que está em Cristo Jesus. Pastor, muito obrigada por sua vinda. Foi muito bom. E para você, pense com a gente. A palavra diz, o apóstolo Paulo disse que nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não enxergaram, nossa mente não compreende os prazeres, as coisas lindas que Deus tem revelado para nós. Então busque ao Senhor e descubra você mesmo o que Ele preparou para mim e para você, para todos nós. Um abraço, até semana que vem aqui no seu Sem Tabus.